Bom dia, graça e paz, bom dia família Cenáculo, bom dia para você que está nesse propósito de discipulado todas as manhãs, muito bom dia para você que está firme e forte aí nesse jejum aí conosco. O Senhor abençoe seu dia, que seja um dia de paz, que essa semana você viva e colha aquilo que o Senhor tem separado para você. Que nesse término já de 2023 você pise naquilo que o Senhor prometeu para sua casa, nas promessas que o Senhor fez para você. Tem sido dias de grande expectativa, tem sido dias de grande alegria, de ver como o Senhor está movendo o cenáculo, de ver como o Senhor está transicionando a igreja nesses dias. São dias que nós estamos com os nossos olhos na nossa terra prometida. São dias que a gente está olhando para Canaã e vendo ela se formar, se concretizar. Amém? Então eu queria convidar você nesse momento a fazer uma oração comigo. Orar ao Senhor, consagrar a Ele esse período de estudo, esse período da gente parar e meditar, esse período onde a gente vai alinhar o nosso coração com os céus. Amém? Vamos ao Pai em oração. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pelo teu carinho, pelo teu favor, Pai, para conosco. Nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos tem dado. Nós queremos te agradecer, Pai, porque nós podemos acordar nesse dia hoje, acordar bem, que nós não estamos presos a nenhum leito, a nenhuma cama, a nenhum lugar, Pai. Muito obrigado porque o teu favor chegou até a nossa casa. Muito obrigado, Pai, porque enquanto nós descansávamos, o Senhor preparou um dia maravilhoso, um dia de vitória para nós, um dia cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido com mão forte e nos livrado nesses dias. Muito obrigado pelo Teu carinho para conosco. Eu te peço, fica conosco nesse período. Fica conosco essa manhã. Nos presentie com o espírito de sabedoria e revelação para que possamos avançar naquilo que o Senhor tem nos dado. Amém. Amém, queridos? Pedir para você, quem puder, compartilhar aí o link da live com os demais irmãos. Amém? Queria fazer uma leitura com vocês aqui no livro de Juízes. Livro de Juízes no capítulo 6, verso 1, do 1 ao 10. Hoje eu quero tratar com vocês aqui a respeito dos ladrões de celebração. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham contra eles, e se colocavam contra ele, e em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza e não deixarem mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subia com seus gados e tendas, vinha como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta dos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus em cuja a terra habita, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Somente até aí eu queria destacar aqui algumas realidades espirituais aqui para a gente aplicar na nossa vida nesses dias.
Qual que é o cenário aqui que foi narrado aqui? O cenário que está aqui foi um período de escravidão que Israel passou por 7 dias, já de posse de Canaã, já de posse da terra prometida. Eles, durante 7 anos, eles semeavam, e quando eles chegavam no período da colheita, os midianitas, eles vinham com seus camelos e se amontoavam próximo ao terreno fértil dele, próximo ao plantio deles. E quando chegava no tempo de colheita, os midianitas levavam, saqueavam tudo. Não só os frutos, não só o trigo, não só as uvas, mas também os camelos, também as ovelhas, também como os animais do campo deles. E note que o que significa os midianitas nesse dia, qual que é a simbologia, a realidade espiritual que é os midianitas nesse tempo? Qual é a aplicabilidade, qual que é a prática que eu posso aplicar na minha vida para vencer esse mal, para vencer esse demônio? Os midianitas pegava só a colheita, só quando estava já no período de ceifar. Ou seja, quando chegava em Israel o período da celebração, essa celebração que é a colheita, ela era ceifada. E sem celebração, queridos, não há vitória. Sem alegria, não tem celebração. A celebração, ela abre a porta para acontecer o novo de Deus de novo. Ou seja, a celebração, ela me permite, é o acesso para alcançar o favor de Deus novamente sobre a minha vida e me permitir subir mais um nível no reino, me permite alcançar mais coisas no reino do Espírito. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje, nessa manhã. Se você fosse ter hoje, na data de hoje, tudo que você celebrou ontem, o que você teria hoje? Se você fosse ter hoje o que você celebrou ontem, do que você usufruiria hoje? Faça essa pergunta, essa resposta para você mesmo. A primeira questão que eu quero destacar aqui, a primeira realidade espiritual. A primeira coisa é você identificar. Se você, dentro dessa pergunta que eu te fiz, se você entendeu que você não celebrou o suficiente para você usufruir hoje, é um sinal que você precisa avançar nisso. É um sinal que você não está celebrando o suficiente. A celebração, torno a dizer, ela é a porta, ela é o acesso para o de novo de Deus. Um dos ladrões da celebração que eu quero tratar aqui, que tem impedido a gente de colher na nossa terra, de colher aquilo que o Senhor tem nos dado, de permitir novos frutos, tem impedido de avançar às extremidades da nossa terra, é a ansiedade. A ansiedade, ela rouba o nosso presente e compromete o nosso futuro. Olha o que fala em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Olha que poderoso. Como é que, Lucas, eu me livro da ansiedade nesses dias? Aqui em 1 de Pedro fala 5,7, eu preciso lançar sobre Cristo, eu preciso depositar nele. E ainda fala aqui em 1 Pedro, porque ele tem cuidado de nós. A ansiedade, queridos, é a comprovação que não confiamos no caráter de Jesus Cristo o suficiente. Quando eu deixo a ansiedade, ela invadir o meu coração, como quando eu deixo esse ladrão da celebração invadir, é o mesmo que eu estou falando para Deus. Eu estou em dúvida se Deus ele pode de fato ou não me levar para a terra prometida. Para a terra prometida, corrigindo. Então, eu quero te convidar, se nesses dias o seu coração ele tem ficado ansioso, se nesses dias o seu coração ele tem ficado duvidoso acerca do que Deus vai fazer, eu quero te convidar a depositar nele nessa manhã a ansiedade. Você fala, Pai, está aqui, eu estou ansioso, meu coração está duvidoso, mas esse pensamento não vai fazer morada no meu coração. Esse pensamento de ansiedade não vai criar raízes dentro do meu coração. Quando o Senhor ele prometeu um filho para Sara,
E Abraão, por conta da ansiedade dele, por conta desse período de ansiedade deles, nasceu Ismael. Sarai, ela chegou a Abraão e falou para ele ter um filho com Agar. Não era essa a promessa de Deus, não era isso que o Senhor tinha prometido para ele, o Senhor tinha prometido. E no lugar de Isaac veio Ismael. Olha só que grave, um homem tão cheio de Deus, um homem com tanta intimidade com os céus, que se deixou pela ansiedade do coração de Sarai fazer morada ali no coração deles, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e a gente vê até os dias de hoje os conflitos que está em Israel por conta da geração de Ismael, por conta da Palestina. Olha o que a ansiedade fez, gerou um filho que Deus ele não tinha prometido. Quando eu estou ansioso, eu tomo decisões que não são para tomar. Quando eu estou ansioso, eu faço caminhos que o Senhor não liberou, caminhos que o Senhor não criou. E claro, mais para frente, eu vou colher os frutos desse caminho que eu não escolhi. Então, queridos, esse primeiro ladrão de celebração, eu quero que você identifique ele nessa manhã. Eu quero que você faça uma análise e elimine isso, lance sobre o Senhor nessa manhã. Lucas não está fazendo sentido, eu acho. Eu tenho um caminho por aqui, eu tenho uma manobra. Não, a manobra, Deus não trabalha com manobra. Deus ele é um Deus que trabalha com coisas sólidas, arraigadas, profundas. Coisas de acesso rápido, coisas que são duvidosas. O Senhor não está nisso. O Senhor ele trabalha com coisas constantes. Em Mateus 6,30 e até o 34 diz o seguinte: Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou que vamos nos vestir. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que as necessidades de todas as coisas Ele sabe do que você necessita. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta a cada dia o seu mal. Olha que lição poderosa aqui que o Senhor nos está dando. Não andei inquieto se ele veste a erva do campo, quanto mais você que tem muito mais valor para ele. Ou seja, o Senhor está falando, olha, eu cuido até das plantas do campo, eu cuido de tudo, eu cuido dos pássaros, eu não vou cuidar de você. Por que você está andando inquieto? Por que está você andando preocupado nesses dias? Porque essas coisas são os gentios que se preocupam, e em Mateus vai falar assim que essa preocupação é dos gentios, ela não é daqueles que é nascido no Espírito. Fala que essa preocupação não pertence a nós, o que vamos nos vestir, com o que vamos nos comer, como é que vai ser o meu final de ano, como é que vai ser o meu Natal, como é que eu vou viajar, como é que eu vou fazer aqui nesse período de dezembro. Eu quero falar para você, descansa no Senhor. Descansa nele, porque ele já cuidou de tudo, ele já preparou. Entenda que quando o Senhor ele promete uma bênção para você, ele promete algo, isso já está pronto já. O que ele faz é preparar você para receber essa bênção. Não andeis preocupados, porque isso é um comportamento daquele que não é nascido do Espírito. Quem anda preocupado com o que vai se vestir e comer são os ímpios. Eu quero que você joga nessa manhã toda a ansiedade sobre os braços de Cristo, e Ele vai cuidar do seu coração. A ansiedade, ela te rouba a promessa. A ansiedade foi o que gerou Ismael. A ansiedade foi o que Sarai fez, que era mal aos olhos do Senhor. Então eu quero te convidar nessa manhã a se deleitar no Senhor e confiar nele. Amém? Outro ladrão da celebração que eu quero tratar aqui é o passado. E eu já quero tratar aqui, já abordando Filipenses 3:12, 14, que é a carta da alegria, gosto de Filipenses, que diz o seguinte: não que já tenha alcançado que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, se esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e alcançando para as que estão adiante de mim,
prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uau! Olha que poderoso aqui que o apóstolo está nos ensinando aqui. Ele fala assim, não que eu já esteja perfeito, querido, não que eu já esteja no pleno aqui, mas eu prossigo, eu não olho para trás. Ele fala assim, eu continuo avançando, ou seja, qual é a aplicabilidade prática? Talvez você tenha tido um passado que não foi muito glorioso, não é um passado onde você não pode se orgulhar de muita coisa. É um passado que quando chega nesse período de celebração, nesse período que a gente está falando de colheita, você se lembrar, mas tal ano foi daquele jeito, mas tal igreja eu recebi essa palavra, tal irmão já falou isso já, e eu não alcancei. Eu quero te falar que chegou o tempo de você esquecer do passado. Chegou o tempo de você abraçar esse novo de Deus para você. Chegou o tempo de você fazer como o apóstolo está falando aqui. Eu jogo para fora, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ou seja, o passado ele não me permite, o passado ele não é meu, o passado ele não faz morada no meu coração. Se você teve problema no passado, se sua empresa teve problema no passado, se sua família teve problema no passado, eu quero te falar que isso já foi. Nós vamos prosseguir agora para o alvo que é Cristo. A gente não vai olhar para esse passado, porque ele não te pertence. Amém? Não que eu já tenha alcançado o que Paulo fala aqui, não que eu haja alcançado, mas uma coisa é fácil. É esquecendo-me das coisas para trás que ficam. Se o próprio Deus lançou no mar do esquecimento as suas falhas, os seus pecados, os seus erros, quem é você para ficar lembrando? Se o próprio Deus já te perdoou, se o próprio Deus já te falou, não, vem aqui, eu estou te limpando, eu estou te dando anel novo, eu estou te dando uma capa nova, eu estou te dando veste nova, por que você está preso ao passado ainda? Quero te convidar a abraçar com tudo que você tem as promessas de Deus para esse tempo. Você vai pisar sim na terra dele. A terra sim é boa, a terra sim é fértil, a terra sim você vai colher, porque o Senhor estará com você nesse tempo. Queridos, para Deus é um estalar de dedo, para Deus é apenas uma coisa fácil e simples de colocar na terra prometida. A terra prometida é o constante favor de Deus, é o lugar da habitação onde o Senhor está, que tudo na sua vida prospera, família, negócios, tudo. E eu queria ler mais um texto com você em Isaías 43, que diz assim, dentro ainda desse contexto de passado. Não vos lembreis a coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uau, que poderoso! Olha o que o Senhor está falando aqui. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Eis que eu faço um caminho no deserto. O Senhor está falando, olha, esquece o passado, olha, porque agora eu vou fazer sair a luz nesses dias. Eis que eu colocarei um caminho no deserto, eis que o Senhor coloca diante de ti nessa manhã um caminho pelo qual você não havia enxergado, um acesso pelo qual até então você não tinha identificado. O Senhor faz as coisas novas nessa estação. O Senhor ele vai agora te fazer sair a luz, como está falando em Isaías. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Porventura não percebeis, ele está falando, olha, porventura você não está olhando que eu estou construindo um lugar para você colocar os pés, porventura você não está vendo que eu estou edificando um caminho para você andar, porventura você não está vendo que eu estou criando um plano mais alto e melhor. Isso é o que o Senhor está fazendo, queridos. Isso é o que o Senhor faz quando você se esquece do passado. Isso é o que o Senhor faz quando você se esquece do que para trás ficou. O excesso de passado, ele te rouba a alegria do presente. O excesso de passado, ele te rouba a celebração de hoje. O excesso de passado, ele te rouba o presente que o Senhor tem te dado na data de hoje. Então, queridos, eu quero te convidar a abrir mão do passado, a largar, já foi, ficou para trás. E abrace um novo de Deus para você nesses dias. Abrace um novo período que o Senhor tem. Às vezes você conversa com um cristão, ele fala, você vai falar com a pessoa, ele fala, irmão, como é que você tá? Tá na prova, tá na luta. E já vai te cumprimentando assim. Na luta, na prova, quem tá é o diabo, querido. Nós estamos em bênção. Nós estamos caminhando a passos largos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Eu sempre respondo, não, irmão, eu não estou na prova, não. Eu não estou na luta, não. Na luta quem está o diabo, eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem liberado para nós.
Eu estou vivendo e caminhando nesse caminho do deserto que ele tem para nós. Às vezes a gente tem que matar um leão por dia, às vezes é até 2. Você mata um de manhã e um à tarde. Mas você tem a presença de Deus com você. Você tem o Espírito de Deus que faz caminhar e avançar. É por isso que nós caminhamos, é por isso que nós rompemos. Nós estamos alicerçados no Senhor. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa bandeira. A quem nós vamos temer? Por que estamos temerosos? E eu quero falar aqui mais de outro ladrão da celebração. O primeiro, a ansiedade. O segundo, o passado. O terceiro, o medo. Olha o que fala aqui em Eclesiastes, aqui, uma lição muito valiosa para nós. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 ao 5, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cai, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. Olha isso, que poderoso. E o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha que poderoso. Quem escreveu isso aqui foi Salomão. Ele está falando, quem olha muito tempo, quem fica muito preocupado, quem olha para as nuvens, pensando se vai chover ou não, essa pessoa nunca vai colher, porque ela nunca vai plantar. Ou seja, Salomão está falando aqui, lança o teu pão sobre as águas, lance suas sementes, porque depois de muitos dias você achará. E ele dá um conselho, ainda reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o que irá acontecer. Ou seja, quando eu estou com medo, quando eu deixo esse ladrão da celebração, que é o medo, entrar na minha vida, eu deixo de fazer o meu plantio, eu deixo de plantar sobre a terra. Se eu deixo de plantar sobre a terra, eu deixo de fazer a colheita. Se eu deixo de fazer a colheita, eu não celebro. Olha que interessante aqui esse princípio que Salomão fala para nós. Se você está observando muito os céus para você plantar, é um sinal que você está errando, é um sinal que você precisa se livrar desse medo. Por quê? Salomão fala, plante uma semente, plante outra semente, plante tipos diferentes de sementes, porque você não sabe qual delas vai frutificar. Isso está falando para nós aqui nessa realidade espiritual, que são diferentes tipos de sementes que o Senhor te dará para você. Isso significa para você diferentes tipos de estratégias que o Senhor dará para você. Ele está falando, semeie, chegou o tempo de você semear, chegou o tempo de você plantar, chegou o tempo de você, com fé, chegou o tempo de você parar de duvidar e de questionar Deus. Chegou o tempo de você só plantar, falar, Pai, o Senhor me deu essa boa terra, eu vou plantar, eu vou fazer o meu plantio porque eu vou colher. É isso que Salomão está ensinando assim. E ele termina aqui no verso 5 dizendo, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher, assim também não sabe as obras de Deus. Ou seja, você não sabe, queridos, como se forma os ossos no ventre da mulher, você não sabe o caminho do vento, assim são os planos de Deus. Ou seja, você não pode compreender os caminhos de Deus, porque eles são mais altos e melhores e mais sublimes do que os seus. Ou seja, Deus, ele está falando para mim, olha, você não sabe de onde vai vir um recurso, você não sabe como vai se cumprir essas promessas, você não sabe o que vai acontecer, mas eu quero te falar, não duvide, acredite, se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Lucas, eu não estou enxergando o caminho legal, a realidade é essa mesmo. Você não sabe como se formam os ossos, você não sabe o caminho do vento, assim você não pode compreender os planos de Deus. O que é para mim? Plantar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu plantio, eu vou ser uma pessoa eficiente na terra que o Senhor tem me dado, amém? Vai para cima, essa que é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Abraça aquilo, abraça a promessa de Deus para você. E uma outra realidade espiritual que eu queria falar para você é que a fila de Deus, ela não é por ordem de chegada, se é que existe uma fila, mas é por ordem de maturidade. Se você tá achando que você tá muito novo, muito antigo, você tá muito isso ou aquilo, eu quero te falar que a ordem para Deus liberar na sua vida é a maturidade.
Se você tiver a maturidade suficiente, querido, nesses dias aqui e abraçar essa palavra, sim, você vai colher, você vai pisar naquilo que o Senhor tem para você. Amém? A fila de Deus não é por ordem de chegada, mas por ordem de maturidade. Ele vai liberar sobre os ruios, sobre os filhos maduros que estão discernindo nesse tempo que Ele vai fazer. Entende comigo? Paulo pega e fala em 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Ou seja, não é pelo que os meus olhos carnais estão enxergando, porque enxerga um palmo à minha frente, mas é pelas palavras que o Senhor liberou para mim. Em Hebreus 11:1 ele vem e fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Em Hebreus ele continua dizendo: sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que poderoso, querido, que está falando aqui. É a fé que vai nos vacinar. É a fé que é o antídoto para os ladrões da celebração. É a fé que eu vou abraçar todos os dias e vai me fazer caminhar. Que vai me fazer enxergar aquilo que eu não vejo. São os olhos espirituais. Amém? Que você abrace essa palavra nesses dias. Que os ladrões de celebração não invadam a sua terra nesses dias. Que os midianitas, eles fiquem bem longe daquilo que o Senhor prometeu. Que os midianitas, eles não cheguem na sua tenda. Eu quero declarar sobre a sua vida que nada nesses dias vai roubar a sua celebração. Nada, nenhuma obra arquitetada pelo inimigo, ela vai chegar até a tua tenda. Porque a mão forte do Senhor, o braço forte do Senhor vai te livrar nesses dias. Lucas, mas minha família não foi feliz, meu parente, tanto final de ano que passa. Não, chegou o tempo de você romper. Que o Espírito Santo de Deus te blinde a sua vida nesses dias. Que o Espírito de Deus te abra a mente para viver o novo dele nesses dias, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos nesse momento pedir para que essa palavra ela more em nossos corações, que essa palavra ela crie raízes, que os ladrões de celebração eles não cheguem à nossa tenda, amém? Que os midianitas eles fiquem bem longe de vocês, amém? Vamos ao Pai em oração. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra nessa manhã. Meu Deus, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor blinde a mente da tua igreja, que o Senhor blinde a mente do teu povo, Pai. Que os ladrões de celebração, Pai, Senhor, eles não cheguem, Pai, na tenda do teu povo, Pai. Porque aquele que celebra abre o caminho para o novo acontecer de novo, Pai. Ou seja, é através da celebração que eu galgo o novo de Deus, Pai. Pai, nós queremos ser gratos nesse dia, nós queremos celebrar na data de hoje aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito até aqui, Pai. Pelas vestes, pelo recurso, pelo suprimento, pelo trabalho, pela família, pelos filhos, pela esposa, por tudo, Pai. Nos faça ter um coração grato nessa manhã. Nos faça ser gratos a Ti, Pai. Que a gratidão faça morada na nossa casa nesses dias. Que dos nossos lábios só profiram palavras destiladas dos céus, destiladas da eternidade, dos seus céus santos, Pai. Que à medida que nós formos fazendo isso nessa data, Pai, as coisas espirituais que ainda hão de vir, as coisas materiais, elas vão se solidificar e vão concretizar nesse tempo de colheita. Aleluia. Amém? Que o Senhor abençoe seu dia. Que o Senhor, Ele te abra os olhos espirituais nesse tempo. E que você colha aquilo que o Senhor tem te dado. Que você abrace essa palavra, creia nela até os seus ossos. Abrace essa palavra para o novo de Deus acontecer na sua vida. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma semana abençoada, uma semana de livramento para você. Um dia cheio da presença dEle. E um grande abraço. Fica na paz de Jesus Cristo.